você está diante de uma escada rolante e uma convencional, qual delas decide usar? A verdade é que, às vezes, determinadas escolhas são feitas pelo impulso, costume ou porque estamos focados apenas no benefício imediato que essa ou outra opção podem nos trazer. A partir do momento em que recebemos estímulos capazes de mover, de forma sutil, a direção do nosso comportamento, as escolhas podem se tornar mais efetivas, contribuindo para o nosso próprio bem-estar e também para a sociedade. Voltamos ao caso da escada. Se optarmos pela convencional, evitamos o sedentarismo. Para promover esse e outros tipos de hábitos saudáveis, economistas e gestores públicos vêm adotando metodologias que têm como base a ciência comportamental. Uma delas é conhecida como nudge, palavra inglesa que significa dar um empurrãozinho. Pareceu complicado de entender? No Rio em Foco, que começa agora, vamos explicar o que é esse método e de que forma pode ser utilizado na gestão pública. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente da Fundação João Goulart, José Mulan Neto, e o superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, José Alexandre Vasco. O termo nudge foi criado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2017, Richard Thaler. Ele define como uma pequena mudança de decisão e que nos faz agir para o nosso próprio benefício. É um trabalho que analisa os aspectos irracionais das nossas escolhas. Trazendo para a prática e para o dia a dia da gestão pública, o que é nudge e como ele pode ser aplicado para fazer com que os cidadãos tenham boas decisões? Muito bem. O nudge é um aspecto da ciência comportamental aplicada, que eu gosto de falar que é uma disciplina maior. O nudge ele é uma metodologia para identificar pequenas mudanças no contexto que nos ajudam a tomar uma decisão que nos é benéfica e que é benéfica para a sociedade como um todo, como você já pontuou. Vou dar um exemplo. No aeroporto de Amsterdã, no banheiro masculino, no mictório masculino, eles pintaram uma mosquinha no fundo do mictório. Os homens ficam tentando acertar a mosquinha e reduzir o respingo em 80%. Então, uma pequena mudança, esse é um exemplo engraçado, é verdade, mas a gente tem uma série de exemplos aí aplicados à política pública que dão um grande impacto para a sociedade e para o cidadão mesmo. Então, na maioria das vezes, a gente toma decisões que a gente não pensa nela. Fica meio forte dizer que são totalmente irracionais, só que a gente não pensa, a gente cria alguns atalhos para tomar a decisão sem pensar. É claro, quando você vai comprar um automóvel, uma casa, vai buscar um companheiro, uma coisa assim, e você pesa prós e contras, você mede por um certo tempo. Mas na maioria das decisões que a gente toma no dia a dia, você mesmo deu um exemplo, na hora que chega na escada rolante ou na escada convencional, qual que eu vou tomar, você não fica pensando, você vai mais ou menos que automaticamente. Então, nesses momentos da tomada de decisões automáticas, aqui um pequeno empurrãozinho para um lado ou para o outro pode te levar a adotar um comportamento que você até gostaria de ter, se tivesse tempo de pensar conscientemente, não, eu vou pegar uma escada rolante, eu vou pegar uma escada não rolante. Ali você pode julgar, não, eu estou atrasado, ou estou com calor, vou pegar o rolante. Não, mas é melhor para a minha saúde pegar uma escada tradicional. Só que você não faz isso, na maioria das vezes você toma automaticamente. Então, o nudge é aquele pequeno empurrão, uma metodologia para identificar qual é o empurrão mais efetivo, porque não é só uma questão, eu acho que é esse caminho, ou acho aquele caminho, você tem que medir para saber efetivamente o que dá certo, que ajuda, então, muito e tem sido cada vez mais utilizado em política pública. Alguns governos estão criando, inclusive, uma unidade para cuidar especificamente de projetos como esse, é o caso da Prefeitura do Rio, né? Sim, a Prefeitura do Rio criou a primeira unidade governamental de nudge, que a gente chama de Nudge Unit. Na verdade, já existia um grupo de estudo, mas especificamente para a área de educação financeira, na CVM. E o Vasco vai poder explicar isso em muito mais detalhes do que eu. Então, o Vasco foi o pioneiro nisso no Brasil. Mas no que diz respeito a criar uma unidade que possa conduzir projetos nas várias áreas de atuação de um governo, saúde, educação, assistência social, enfim, ordem pública, essa primeira unidade criada no Brasil foi aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. E está acontecendo um movimento mundial. Desde que foi criada a primeira unidade, que foi na Inglaterra, chamada Behavioral Insights Team, e apelidado na época de Nudge Unit, porque foi lançado o livro do Richard Thaler que você mencionou, o Nudge,
isso tem uns 10 anos. Desde então, essa coisa foi num crescendo e hoje, se você olhar o mapa das unidades no mundo, espalhado pelo mundo, o mundo está praticamente todo tomado por unidades como essas, que é uma prova de como isso é efetivo, isso traz resultados positivos para a administração pública. Em relação à educação financeira, o tempo todo é um tema que chama a gente para ter alguma consciência. Como foi esse trabalho pioneiro aqui no Brasil? De fato, a gente tem um foco mais específico, como o Mulan colocou, e talvez porque a demanda, no nosso caso, seja uma demanda muito exigente em relação às pessoas quando elas tomam decisões financeiras, né? A CVM, desde 76, quando ela foi criada, tem como mandato na lei que ela deve estimular a formação de poupança. É uma coisa que envolve decisões de longo prazo, mas também decisões no dia a dia. Então, diante da dificuldade de desenhar um projeto que fosse efetivo, nós começamos a trilhar esse caminho em 2009 e no primeiro projeto de educação financeira nas escolas, o piloto, que foi oferecido em 880 escolas, a gente teve ali a ideia de colocar umas pílulas de psicologia econômica que foram distribuídas para as escolas. E a partir dos resultados, houve uma avaliação de impacto, 26 mil estudantes, avaliação feita pelo Banco Mundial. Nós identificamos uma possibilidade de continuar a trabalhar o tema para, de fato, ter uma mudança maior. Então, em 2013, a gente organizou a primeira conferência de Behavioral Insights. Ela está indo para a 7ª edição esse ano, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro em outubro, e criamos uma unidade específica. Agora, um comentário rápido: qual é a questão específica nas finanças? Porque finanças são coisas complexas, muitas vezes, e a complexidade tem aumentado. É difícil a pessoa tomar uma decisão. Além disso, é algo que mexe com as emoções também, né? Dizem que a parte que dói mais do corpo é o bolso. Enfim, então você toma uma decisão que vai ter impacto na sua vida, nas suas possibilidades, e envolve decisões cujos prazos, os resultados e os impactos muitas vezes aparecem no longo prazo. Então, no mundo inteiro, os reguladores estão prestando atenção. Eu vou falar brevemente que a gente fez um estudo e publicou um relatório com o OCDE, com mais de 60 países, ele foi coordenado pela CVM, sobre o uso de insights comportamentais em educação, e a gente está trabalhando agora num segundo relatório no âmbito dos reguladores de mercado de capitais, que vai focar na parte de regulação. Então, eu acho que é algo que tem um impacto em várias áreas, não apenas na educação, e é especialmente importante no Brasil, no momento que a gente está passando uma reforma da Previdência. As pessoas precisam se preocupar com o longo prazo, e aí o nosso professor Mulan aqui vai nos falar quais os insights que tornam difícil esse planejamento de longo prazo. É um tema fundamental, né? E nas prefeituras acaba sendo utilizado, pode ser utilizado também para ajudar no pagamento dos impostos, né? Que são fundamentais para o funcionamento da cidade. Sim, na verdade, como eu disse, o Vasco tem sido pioneiro, é um dos caras que toca esse tambor no Brasil já há mais tempo. Essa mosquinha me mordeu em 2014, numa conferência que eu participei lá na Universidade de Harvard. E já em 2014, na minha volta, isso foi em outubro, na minha volta para a prefeitura, eu quis aplicar isso aqui na prefeitura. Então, a gente viu que existia um percentual significativo de pessoas que, por uma razão, por várias razões, às vezes por dificuldade mesmo, ou às vezes por esquecimento, deixavam de pagar uma das cotas do IPTU ao longo do ano. E chegava em dezembro, você tinha lá uma arrecadação, qualquer arrecadação em dezembro é a cota de IPTU atrasada. Então a gente quis incentivar esse pagamento para que o sujeito não corresse o risco de passar o ano e ter uma correção da sua dívida pelo total do IPCA do ano e até correr o risco de entrar numa dívida ativa. Então a gente quis motivar as pessoas a pagarem as suas cotas devidas ainda naquele ano. Para isso a gente enviou uma carta, um DARME, já com a dívida recalculada, e um texto para essas pessoas, motivando-as ou exortando-as a pagar para evitar que elas tenham um prejuízo financeiro ainda maior. O que aconteceu foi que houve uma mudança significativa do percentual da arrecadação de IPTU de dezembro, que é só a arrecadação de IPTU atrasado, comparado com os anos anteriores. E se a gente pegar durante os 4 anos seguintes, só esse adicional, isso totalizou 120 milhões de reais, ou seja, já é um número bastante razoável, e a gente então tem aplicado isso em outras situações para evitar, inclusive, os cidadãos entrarem em dívida ativa e correrem o risco de ter seu imóvel penhorado. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre casos de nudge que já acontecem em outros países. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
Voltamos com José Mulan e José Alexandre Vasco. A nossa equipe entrevistou um especialista em nudge que participou do evento realizado na cidade do Rio. Ele falou sobre a experiência francesa no desenho de políticas públicas usando ciência comportamental aplicada. Vamos ver. Alors on a fait une première expérimentation dont l'objectif était d'inciter les gens à aller voter pour des élections locales en France. Et pour ça, on a envoyé un SMS à un certain nombre de personnes. Et ce SMS, il y avait écrit dessus « Le maire que vous souhaitez peut perdre aux élections si vous n'allez pas voter ». C'est un nudge qui va s'appuyer sur l'aversion à la perte. En fait, perdre quelque chose est beaucoup plus douloureux pour nous que de gagner quelque chose. Donc, quand on dit à quelqu'un qui peut perdre quelque chose, on peut espérer que son comportement change et que du coup il fasse tout pour éviter de perdre cette chose-là. Et effectivement, les gens qui ont reçu ce SMS ont voté avec 7 points de pourcentage en plus que ceux qui n'ont pas reçu ce SMS. Alors, le deuxième nudge qu'on a mis en place, c'est pour inciter les enfants à mettre la ceinture de sécurité dans les cars scolaires. En France, c'est obligatoire de mettre la ceinture dans les cars scolaires. C'est une loi et pourtant il n'y a que 10% des enfants qui mettent la ceinture dans les cars scolaires. Alors pour mener à bien ce projet, en fait c'est un projet qui a été financé par la Fondation Maïf, qui travaille beaucoup sur la prévention des risques en France, et on a embarqué avec la Fondation Maïf des spécialistes de l'économie comportementale et du nudge, c'est-à-dire la BVA Nudge Unit, mais aussi un transporteur, Keolis, parce qu'il était important pour nous d'embarquer dès le départ de l'aventure quelqu'un qui pourrait mettre en place les nudges à l'intérieur de ces cars scolaires. Et le troisième acteur qui a été embarqué, c'est l'ANATEP, qui est une association pour le transport scolaire en France. Donc en fait, on a créé tout un écosystème qui allait nous permettre, une fois qu'on aurait la bonne idée, de l'implémenter. Et la bonne idée, on l'a trouvée. L'idée, c'est que, en fait, dans les cars, la ceinture de sécurité, elle est dans un enrouleur et elle n'est pas visible. Donc quand un enfant arrive dans le car, il ne voit pas la ceinture de sécurité et il peut s'asseoir sur le siège sans même avoir à la toucher. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un petit fourreau qui permet de sortir la ceinture de sécurité de son enrouleur et de la poser sur le siège. Ce qui fait que premièrement l'enfant la voit et deuxièmement l'enfant est obligé de la toucher pour s'asseoir sur le siège. Et puis après souvent il va la prendre dans la main, soit pour l'écarter, soit pour la mettre. Et le résultat de ce nudge, c'est qu'on a multiplié par 2,4 le port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires en France. En fait, c'est primordial d'impliquer la population dans la manière dont on va construire les nudges et on le fait de deux manières. La première, c'est en allant sur le terrain et en allant passer un moment avec eux pour voir un petit peu comment ils vivent les choses et les comportements qu'ils ont pour vraiment comprendre quelles sont les barrières et quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer pour changer le comportement. Et la deuxième, on adore associer les populations dans la co-création des nudges. Um dos pontos interessantes que o Etienne coloca é justamente essa questão de que tem que ser observada a realidade para se pensar na ação, no empurrãozinho que tem que ser dado. Como é que funciona na prática e em que observações são feitas? Qual é a dinâmica, por exemplo, que a prefeitura aplica nos casos de nudge? Esse é um grande desafio em qualquer situação, no setor privado, no setor público, ou seja, que o gestor tenha paciência de você estudar o problema em mais detalhes para identificar exatamente o que vai fazer diferença naquela mudança de comportamento. Vou dar um exemplo muito concreto. Suponha que você está andando numa linha e o ideal para você e para a sociedade é que você vá para o lado esquerdo. Então você está naquela dúvida. Então a pergunta é, onde que eu dou o empurrãozinho? Eu dou um empurrãozinho no seu ombro, na sua cabeça, na sua barriga? Como é que eu vou... Então tem que estudar o problema primeiro para identificar onde que eu acho que podem ser os empurrãozinhos mais efetivos. Mas isso não basta. Esse que é a grande questão. Talvez seja um movimento mundial, essa coisa de medir os impactos das políticas públicas. Então não só você identifica, faz um estudo do problema, divide o problema com quem está vivendo, né? Chama alguém, envolve as pessoas que estão vivendo com aquele problema no dia a dia, porque saberão em mais detalhes, ou terão insights, né? Sacadas para poder te ajudar, e define lá 3 tipos de empurrãozinhos. Então você vai pôr um empurrãozinho na barriga, outro no ombro, outro na cabeça. E depois você precisa medir. Não adianta você pegar o maior especialista, o maior antropólogo, o maior psicólogo e dizer, não, o melhor é o na cabeça.
Não, isso não basta, você precisa medir. Você tem que fazer um empurrãozinho na barriga, outro no ombro, outro na cabeça e outro empurrãozinho nenhum, que é o tal do grupo de controle. Porque vai que já é natural que o cara vai acabar, sei lá, mudou a situação do país, o Brasil foi campeão mundial e o cara já tem a tendência de pegar para a esquerda. Então, aquele seu experimento não valeu de nada, não vale um investimento. Né? Aliás, esse é um dos grandes benefícios do nudge, é que você pode testar uma política pública antes de implementá-la em larga escala. Então você testa em menor escala, com menor investimento, se não der certo você vai saber muito rapidamente e vai ter gastado muito pouco dinheiro. Muito melhor do que você partir por aí, eu acho que esse é o melhor caminho, parte por um grande investimento, só vai descobrir bem depois que aquilo não estava dando certo e jogou o dinheiro fora. Em relação à educação financeira, isso também acaba se aplicando, né? Não dá para você simplesmente pegar um modelo de um outro país e tentar aplicar aqui sem ter esse estudo prévio. Acho que é muito importante o que o Mulan colocou, que é importante conhecer a teoria e pensar sobre o problema, mas é também fundamental conhecer as características locais, entender o público-alvo, especialmente, porque os públicos são diferentes, e aí a partir daí procurar desenhar um teste que coloque aquela intervenção assim, de uma forma mais efetiva, que possa ajudar as pessoas. A gente tem lá uma área, um centro de estudos comportamentais e pesquisa, e a partir de 2016, todos os nossos novos projetos de intervenção que procuram ter um alcance maior, eles passam por esse estudo e que é absolutamente fundamental, como o Mulan colocou, que o Brasil, e aí não tem uma questão só a ver com Behavioral Insights, o Brasil não avalia políticas públicas com avaliação de impacto, nem sempre isso é possível fazer. Então, se coloca grandes programas, os programas são realizados e nem sempre você verifica se aquela intervenção produziu o resultado desejado. Então, é absolutamente importante conciliar. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um programa na CVM de falar sobre educação financeira e estimular a formação de poupança, especialmente na classe média. E a gente escolheu as mulheres que moram em comunidades, em zona urbana, e pensamos, então, numa forma de alcançar com pouco custo. Depois de alguns estudos, a gente tem uma equipe lá com 2 psicólogos, e a gente chegou à conclusão que poderia usar as mídias sociais, especialmente o WhatsApp. E a gente desenhou um projeto, fomos testando as mensagens, postamos, e a partir de alguns meses, com um grupo pequeno de 20 e poucas mulheres que nós avaliamos, a gente concluiu quais eram as melhores abordagens, quais eram os memes que davam um empurrãozinho assim mais, quais que não funcionavam. E hoje a gente lançou, está no nosso site, Vamos Falar Sobre Dinheiro, que é um programa pelo WhatsApp, que está disponível para a população e que está agora numa fase aberta para a população, mas também com avaliação. Então, os relatos foram muito positivos, várias pessoas passaram a poupar mais e acho que está bem alinhado o que o Mulan colocou e que a Prefeitura vem fazendo também, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre como acessar esse projeto. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre um projeto lançado pela CVM de educação financeira pelo WhatsApp. Como é que as pessoas podem fazer para acessar esse programa e participar? Elas podem entrar no site da CVM, www.cvm.gov.br. Logo na primeira página tem as orientações sobre como acessar. A pessoa manda uma mensagem para nós e você pode participar especificamente desse programa, que é um programa separado do WhatsApp CVM Educacional. A gente também tem o CVM Educacional, que é um WhatsApp onde a gente coloca todo o nosso conteúdo educacional, mas não tem o mesmo foco desse programa, que está voltado e foi estudado para promover a poupança na classe média. Um dos grandes desafios de qualquer projeto desse de ser aplicado, na verdade, é convencer, né, a alta administração da importância de testar e testar num grupo pequeno, quer dizer, trabalhar um pouco mais a paciência, né, de ver um projeto que pode ter um impacto importante na população dentro do tempo que é o tempo de governo. Como vencer esse desafio na prática? Quais foram os desafios, quais foram as questões que você já enxergou aí nessas suas experiências com o nudge aqui no Rio de Janeiro? Muito bem. A gente já aplicou nudge em várias áreas, né? Em saúde, em educação, em civilidade, e principalmente na área da fazenda, né? E o fato de a gente ter começado pela fazenda, que mostrou claramente um impacto de geração de arrecadação, nos deu uma credibilidade de poder argumentar a respeito de conseguir alguma paciência para testar antes de implantar em larga escala. Mas nem sempre a gente consegue. Por isso que a gente fala de ciência
comportamental aplicada, e nudge é um capítulo disso, né? Então, ciência comportamental aplicada, assim, é fato que por eu ter tido muitas experiências e minha equipe ter tido muitas experiências no setor, a gente criou talvez algum conhecimento de heurísticas. Heurísticas são os tais atalhos mentais, aqueles empurrãozinhos que dão mais certo, e às vezes o gestor público não tem tempo para testar. Eu preciso lançar agora, como você pode me ajudar? E nesses casos a gente sempre tenta ainda conseguir pelo menos um grupo de controle, um percentual de pessoas que não recebem aquele tratamento, para a gente avaliar a efetividade. Mas nem sempre isso é possível, tá? E às vezes o impedimento é até uma questão ética, porque, por exemplo, você vê um exemplo que a gente tem lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um projeto para melhorar ou para aumentar a aderência no tratamento de tuberculose, né? O Rio de Janeiro tem um problema de tuberculose, nós sabemos disso, e acontece que o tratamento é muito penoso, são 6 meses, a pessoa tem que tomar 4 pílulas bem grandes assim, e quando chega no segundo mês, ela ou ele já se sente melhor e acha que está curado e para de tomar, e aí que é o grande problema, porque o bacilo fica lá incubado e volta com muito maior letalidade. Então, como motivar as pessoas a fazer isso? É sempre difícil, porque as pessoas vão se reportando, o diagnóstico da tuberculose vai acontecendo ao longo do tempo, e não dá para você dizer, não, esse grupo aqui eu não vou fazer nada, e esse grupo aqui eu vou fazer um tratamento. Fica meio difícil. Então, às vezes é um desafio muito grande você medir esse impacto. Então, você tem que se valer das ferramentas de estatística, de rigor estatístico bastante sofisticados às vezes, né? Mas é sempre um desafio conseguir essa paciência para manter um grupo de controle e fazer os grupos de tratamento. Só que como a gente até criou a unidade de nudge, né? Então isso ganhou uma certa relevância, a gente consegue argumentar um pouquinho mais para tentar, naqueles casos que são possíveis, manter um grupo de controle. E a gente está falando de uma abordagem que tem como foco a avaliação, né, da política implantada e também de um olhar multidisciplinar, né? Você mesmo falou de psicólogos na equipe, quer dizer, tem que ter economista, psicólogo, estatístico para poder dar conta desses desafios e também medir em que realidade você consegue transformar a atitude das pessoas, né? Eu acho que, se me permite, a questão é a política pública baseada em evidências. É claro que o nudge é uma parte importante, mas procurar tornar o desenho da política, tanto quanto possível, aproveitando todo o conhecimento científico que já foi produzido e que é relevante para o campo, eu acho que isso já gera um ganho muito grande. Lá, o nosso primeiro movimento foi criar um núcleo de estudos comportamentais. A gente convidou professores de universidades, pesquisadores, e esse grupo foi aumentando. Hoje a gente tem antropólogos, até existe um grupo que é Grupo de Estudos em Antropologia das Finanças, que a CVM coordenou com o pessoal da antropologia. A gente fez essa ponte com o mercado financeiro. E foi interessante que quando nós resolvemos fazer algo público e abrimos para interessados. A demanda de planejadores financeiros, pessoas de banco, advogados, escritórios de advocacia que queriam discutir questões de antropologia. Então o GEAF a gente fez uma edição no Rio, fez outra em São Paulo. Eu acho que é fundamental isso. Agora essa abordagem, quando é possível implementá-la, mas é uma coisa que tem que vir aos poucos. Agora a gente quer dar um passo com a primeira infância. Esse ano a gente vai lançar um programa, já tem um piloto, que vai trabalhar competências socioemocionais e valores na primeira infância, e aí é muito difícil. Então, nesse momento, a gente tem um grupo de 15 professores que trabalham com desenvolvimento infantil, questões de psicologia, várias questões para nos ajudar a fazer as reflexões de forma que esse programa seja, tanto quanto possível, efetivo. Quando a gente estava pesquisando para fazer esse programa, um dos temas que surgiu é a questão do limite ético, de dar esse empurrãozinho, né? Muitas vezes as pessoas se questionam se fazer as pessoas tomarem uma atitude sem pensar positivamente, porque pro lado que a gente quer, ser ético, se não é. Como é que a gente resolve isso na prática? O próprio Rich Thaler, quando ele assina o livro, ele faz dedicatória no livro dele, ele fala nudge for good. Porque você pode fazer nudge para não good, para o mal, né? Então tem essa questão de você identificar para que você está fazendo aquilo. Então, em alguns casos, você pode até decidir, por exemplo, um dos outros exemplos mais comuns de se dar quando se fala em nudge é na propensão num país, no percentual das pessoas num país que fazem doação de órgãos.
Na Europa, a gente plota num gráfico, você tem um grupo de países que está ali 20% e de repente um grupo de países que vai para 95%. O que explica essa diferença tão grande? Né? É cultura, é religião? Não, não é nada disso. É tão simplesmente porque esses países aqui, na hora que o cara vai renovar a carteira de motorista, tem lá um quadradinho. Olha, marca esse quadradinho se você quiser ser doador de órgãos. E nesses países aqui, diz o mesmo quadradinho, só que marca esse quadradinho se você não quiser ser doador de órgãos. Então você colocou como isso, o que estão se valendo da heurística do default, do pré-estabelecido. A gente tem uma tendência de aceitar o que está pré-estabelecido para a gente. Agora, isso é ético? Porque eu pus um pré-estabelecido de um jeito ou de outro. O ideal não seria colocar duas caixinhas dizendo, olha, se você não quiser, põe aqui, e se você quiser, põe aqui. Mas mesmo assim, ainda um nudge vai acontecer. Porque se eu puser o sim primeiro e o não depois, eu vou dar um empurrãozinho muito mais leve, mas eu vou dar um empurrãozinho para o sim. Então tem situações em que a arquitetura de escolha, que é um outro termo que se usa para isso, é impossível você, né, igual assim, ó, eu vou fazer com que as pessoas comam mais salada. Isso é melhor. Então come menos bacon. Então eu ponho o bacon no final da fila. Aí fala, você está influindo na escolha. Eu falo, não, mas eu tenho que pôr o bacon em algum lugar. Né? Eu posso pôr no começo da fila ou no final da fila. Então aí tem essas discussões. Agora tem outras situações em que, aí, como o outro autor do Rich Tala, do mesmo livro Nudge, o Cass Sunstein, diz que é o paternalismo libertário. Que é o seguinte, eu estou sendo sim paternalista, que os Estados Unidos têm muita rejeição a isso, a Inglaterra também, os anglo-saxões têm muito problema com esse negócio do governo e tal, de ser paternalista. Eu estou sendo sim paternalista, mas eu estou te explicando o que está acontecendo, né? Então no caso do sujeito aceitar lá nos Estados Unidos, que nem vale a pena entrar num detalhe, mas aceitar entrar num plano, num pensão, né, de aposentadoria, ele não tem nada a perder, ele não tem o que perder, assim, mas mesmo assim não faz. Então você dá um empurrãozinho pro cara fazer aquilo ali, é bom. O cara, você dá um empurrãozinho pro cara não se suicidar, é bom, né? Então tem algumas coisas que não tem discussão, né? Outras é possível sim a gente ter uma discussão. É porque você está falando de um processo de conhecimento, né? de maior conscientização. Ler esse livro também começa a fazer a gente olhar o que a gente pode no dia a dia direcionar para o bem. E às vezes ver sendo direcionado para o mal, dá mais consciência, na verdade, do processo, né, como um todo. Bom, assim, o ideal é você conseguir fazer os empurrõezinhos para as pessoas, para aquelas decisões que elas pensam que são decisões corriqueiras, mas que podem ter um impacto muito grande no curto e principalmente no longo prazo, como no caso de poupança para aposentadoria. O ideal é você levar na pessoa a consciência da importância daquilo. Só que isso é muito mais difícil do que você fazer ele fazer um joguinho que ele vai se divertir, ou acertar a mosquinha, ou subir numa escada que tem tecla de piano que faz o som, e você resolveu o problema. É claro que é melhor o consciente, mas às vezes você não tem tempo de fazer isso, ou você não tem um recurso para fazer isso, né? E conscientizar também sobre as questões, como você toma escolhas, como você decide, e sobre as heurísticas, até isso, claro que é mais difícil, tem o seu efeito. Então, acho que no programa nas escolas a gente explicou para os jovens como eles tomavam decisões, quais eram os perigos e se conscientizar sobre isso. É claro que é um processo mais longo, você não pode fazer sempre, mas também ajuda a pessoa a refletir e até de uma forma consciente ser mais protagonista da sua vida. Né? E quais os espaços de referência para buscar mais informação? A gente está falando aqui com um público que está muito próximo do município, muito próximo das decisões de governo, ou pode trabalhar muito mais esse tema nas suas cidades, enfim, nas suas unidades. Como acessar mais informação sobre isso? Quais são as referências hoje no país? A gente tem algumas pessoas que já estão fazendo isso para o setor privado e cada vez mais para o setor público. A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, tem, junto com o Vasco aqui, também foram um dos pioneiros. Eles têm conduzido congressos, conferências a respeito do tema. Temos aí alguns especialistas, a GV, inclusive, tem tentado se aprimorar nisso aqui mesmo no Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas. Isso, a Fundação Getúlio Vargas. Eu já estive lá dando algumas palestras e aulas também. Então, tem um interesse geral. Crescente. Mas que eu saiba, uma unidade, um grupo dedicado a isso, que eu conheço a CVM e a NUD Rio. Não conheço outro grupo dedicado dentro do governo para fazer isso. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, o NUD,
o Vasco pontuou muito bem. Na medida do possível, a gente devia medir ou fazer política pública baseada em evidência e medir os resultados, né? E política pública vai muito além do nudge, porque política pública passa por uma série de elementos que não tem a ver com comportamento. O nudge é quando você quer fazer uma pequena mudança de comportamento, fazer com que as pessoas adotem hábitos mais saudáveis, né? Pensem no longo prazo, busquem, sei lá, envolver-se na educação dos seus filhos. Ou deem continuidade, por exemplo, como você deu exemplo, a um tratamento que é necessário. Exato, exato. Ou adotem comportamentos de maior civilidade. A gente acabou de fazer um que a gente vai publicar agora, um teste ali na Tijuca, no cruzamento da São Francisco Xavier, de como motivar as pessoas a cruzarem pela faixa, né, e não saírem da faixa. Então, pequenas mudanças no contexto. E essas mudanças do contexto, eu acho que é importante dizer que você pode mudar o desenho, como, por exemplo, você pode fazer uma pintura tridimensional, colocar marcações na estrada para você diminuir a velocidade numa curva, ou você pode fazer uma comunicação, né, uma mensagem via SMS, via e-mail, via WhatsApp, como o Vasco mencionou, ou mesmo via as mídias, né, para mudança de comportamento. Enfim, então você tem essas várias ferramentas, vários ângulos para tentar dar esse pequeno empurrãozinho medido, né, medindo para ver qual é o mais efetivo antes de implantar isso em larga escala. Eu queria mencionar que nós temos um blog, Penso Logo Invisto, com uma interrogação, que está disponível no site da CVM, que dialoga com todo mundo que tem interesse na temática. E a gente tem algumas publicações também aí voltadas para o investidor, para o cidadão, que explicam insights comportamentais em várias áreas do consumidor, daquele que está endividado. Esse material está disponível no site investidor.gov.br, que é o site de educação financeira da CVM. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Mulão, obrigada, Vasco, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Participe enviando dúvidas e sugestões para o nosso e-mail e WhatsApp. E não deixe de assinar o nosso canal no YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.